Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Até aqui, queridos irmãos, versículo 8 de Apocalipse, capítulo 6. Nós temos visto aqui, na leitura do Apocalipse, a revelação que João teve do Senhor Jesus Cristo, quando ele teve a visão de tudo aquilo que se sucederia sobre a terra. Esse texto, ele fala desses 4 cavaleiros do Apocalipse. É um tema bastante conhecido, e nós vimos aqui que cada um desses cavaleiros está montado em um cavalo de uma cor, e cada um deles tem o seu significado. Nós vimos nos primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus ministrando diretamente à sua igreja, falando sobre como a igreja vê a si mesma, e como ele vê a igreja, e como ele está pronto para consolar a igreja. Nos capítulos 4 e 5, nós vimos a visão do trono de Deus, com Deus e o Cordeiro assentados no trono, governando sobre a terra. Nós vimos no capítulo 4 e capítulo 5 que a história tem um controle. E agora, a partir do capítulo 6, Jesus começa a explicar a João o que acontece no desenrolar da história. Ou seja, se vimos Deus governando, agora João está recebendo, a partir dessas visões, como é que o mundo está, como que a história se desenrola. Na abertura dos selos desse livro da vida, desse livro da história do universo, que está selado e fechado, até que o Cordeiro o possa abrir, e o Cordeiro começa a abrir cada um dos seus selos, e cada um desses selos, até o 6º selo, mostra para nós, para João, e para todos nós que seríamos leitores das Escrituras Sagradas, leitores
de João, do que João escreveria, os 6 primeiros selos mostram como é a vida, ou como as coisas se desenrolam. E aí nós aprendemos aqui, queridos, que a história não é um trem desgovernado. Quando a gente vê um jovem, junto com outros demais, subindo nas asas de um avião, que está saindo em debandada lá de Cabul, no Afeganistão, e essas pessoas se prendem nas asas, no trem de pouso, na roda do avião, querendo a todo custo escapar daquele país, porque não haverá liberdade naquele país, as mulheres não serão mais dignificadas naquele país. Na sexta-feira, antes do governo talibã tomar o poder, os professores das universidades, na sexta-feira, se despediram das mulheres, porque na segunda-feira elas não poderiam mais voltar na universidade. E quando a gente vê a notícia e a imagem daquele jovem que morreu no meio do trem de pouso daquele avião, quando o avião pousou nos Estados Unidos, porque ele estava agarrado naquele avião, querendo fugir daquele país, a gente pode parar e pensar assim, o que aconteceu no mundo? O mundo está desgovernado, o mundo não tem mais para onde ir. Que absurdo, como é que pode agora as mulheres quererem fugir de lá porque não querem ter filhas? Porque se tiverem filhas, sabem que as filhas vão sofrer na mão de um governo que não é temente a Deus, de um governo que não dignifica as mulheres como o evangelho a dignifica. Aí a gente olha e fala, deve ter alguma coisa errada. O mundo está desgovernado. Onde é que isso vai parar? Mas quando nós lemos o capítulo 6 de Apocalipse, na abertura dos 6 primeiros selos, nós vemos que tudo tem uma explicação. Tudo continua debaixo do controle do Cordeiro. É o Cordeiro quem abre os selos. Depois, a partir do capítulo 7, quando se começa a abrir o 7º selo, aí nós começamos a ver o fim da história, ou o juízo de Deus sendo executado na história a partir das 7 trombetas que começam a ser tocadas na abertura do 7º selo. A gente vai com bastante calma, viu, irmãos? Então podem ficar tranquilos que vocês vão conseguir acompanhar tudo, e eu vou tentar ao máximo aqui ser bastante preciso aqui na explicação desse capítulo 6 do Apocalipse. A questão aqui, queridos, como é que a leitura a abertura desses 4 primeiros selos explica a história que está acontecendo? Bom, nós para isso precisamos responder quem são esses 4 cavaleiros, desses 4 cavalos, que tem cada um deles uma cor. É interessante notarmos que o livro do profeta Ezequiel já apontou aquilo que aconteceria e que João está vendo na sua visão que Jesus está mostrando para ele. Sobre a questão da morte, sobre a questão das pestes, sobre a questão da fome. Tudo isso Ezequiel já havia previsto na sua profecia. O profeta Zacarias tem a visão dos carros e dos cavalos nas mesmas cores, excetuando o amarelo, que ele chama de malhado lá, no livro de Zacarias. Então, o que o João está vendo aqui, o que nós estamos lendo acerca do que o João viu, acerca de coisas que estão acontecendo, estavam previstas mais de 600 anos antes de João ver e antes de nós passarmos pelas situações que estão previstas aqui no livro, ou nessas aberturas dos selos. Mas eu quero lhe convidar a olhar para esses
esse desenrolar da história, à medida em que os selos são abertos, a lermos esse texto na perspectiva de que Deus está no controle e de que nós estamos vendo aqui que Deus explicou para João tudo o que deveria acontecer nos últimos tempos, como a gente vê no capítulo 1. E você lembra aqui, como nós vimos no capítulo 1, que os últimos tempos de Apocalipse são os tempos que nós vivemos, iniciados com a subida de Jesus e já imediatamente iniciado os últimos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos tempos há mais de 2000 anos, ou há cerca de 2000 anos, e não sabemos quando a história chegará ao seu cumprimento. Mas sabemos que, desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, depois de ressuscitar, inicia-se o final dos tempos. E já há cerca de 2000 anos estamos vendo todos esses elementos aqui acontecerem. Então, ao vermos o que significa cada cavaleiro e cada um desses cavalos, nós vemos o desenrolar da história ou o explicar da história, sabendo que ainda faltam 2 selos, o 5º e o 6º, para mostrar outros aspectos desse tempo que nós vivemos, especialmente a morte dos que são fiéis ao Senhor e morrem por causa da sua palavra, no 5º selo, e a predição do juízo de Deus sobre a terra para aqueles que não temem o Senhor, o 6º selo. Tá? Mas, por enquanto, nós vamos ver aqui esses 4. Então, queridos irmãos, quem são esses cavaleiros? Primeiro, o cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco. O texto nos mostra que os seres viventes, que o cordeiro abre um dos 7 selos, e um dos 4 seres viventes dizendo para João, vem, como se fosse voz de trovão. Veja que tem aqui uma solenidade. E uma solenidade, uma voz forte, vinda do céu, dizendo para João, vem para você ver daqui o que acontece aí. Como nós vimos no capítulo 4 e capítulo 5, tudo aquilo que acontece aqui está intimamente conectado com o que acontece no céu. É olhando para o céu e tendo essa visão do céu que nós compreendemos as coisas que ocorrem aqui. E esse primeiro cavalo é um cavalo branco que tem algumas pistas aqui para a gente poder entender quem é o seu cavaleiro. Ele tem um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Há uma certa controvérsia sobre a interpretação acerca do cavalo branco. Pouca, mas há. Com grandes teólogos, grandes comentaristas, que chegam a colocar esse cavalo como o cavalo que é aquele que traz a espada, traz a guerra, é aquele que traz, na leitura de um deles, a imagem do anticristo, né? Mas grande parte dos intérpretes apontam para o fato de que o próprio Cordeiro, o próprio Senhor Jesus, é o cavaleiro deste cavalo branco, por causa de alguns simbolismos. Primeiro, a cor branca. Ela tem esse aspecto da pureza, da paz. Esse selo e esse cavalo é o único dos 4 que não traz morte, que não fala de ruína, que não fala de sofrimento. Então, um outro aspecto aqui é que você tem o arco, tem a coroa, e no capítulo 19 nós vemos um cavaleiro no cavalo branco, e ali diz que o seu nome é o Verbo de Deus. Então, é praticamente impossível que no mesmo livro haja 2 cavalos brancos, com 2 cavaleiros, e um seja uma coisa e o outro seja outra. Então, há muita evidência e muita probabilidade de que o cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus.
É o Filho de Deus, é o próprio Cordeiro. E aí nós vemos que ele tem o arco, foi-lhe dada uma coroa, ou seja, ele recebeu essa coroa. Nós vimos isso no capítulo 4 e 5, de Jesus sendo coroado entre os anjos, os seres viventes, né? E o texto diz que ele saiu vencendo para vencer. Veja aqui o aspecto do próprio evangelho, que é uma vitória de Cristo sobre o mundo, dada quando ele veio ao mundo. Portanto, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas ele ainda vencerá. Ainda não está pronto o reino. O reino é aquele que já veio, portanto, nós já somos vitoriosos, mas nós ainda seremos glorificados. Ainda seremos vencedores com Cristo Jesus. Então, o texto mostra, queridos, que esse cavalo branco tem toda a probabilidade e a nossa interpretação aqui atende a esse aspecto, né, a essa hermenêutica, de que é Jesus aqui no cavalo branco, e é esse primeiro cavalo que tem os seus elementos de força, tem a sua honra e tem a sua vitória já dada, porém ainda por se completar. O segundo cavalo, o segundo selo, também é acompanhado da voz do ser vivente dizendo: vem para cá. E aí esse cavalo, o cavalo vermelho, é dado a ele o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. E também foi-lhe dada uma grande espada. A ideia aqui é que esse cavalo vermelho significa tudo aquilo que traz morte, todo o aspecto da violência, todo o aspecto da falta de paz entre os homens. Todas as guerras são explicadas pela atuação desse elemento celestial, portanto, vem do céu, a explicação para todos esses aspectos da guerra e das mortes e das dores que causam as guerras que nós conhecemos. Foi-lhe dada uma grande espada. Espada aqui é no sentido daquela que causa a morte. E é interessante que a morte e o inferno estão aqui... aqui mais na frente, a morte e o inferno estão juntos, né? Foi-lhe dado tirar a paz na terra, para que os homens se matem uns aos outros. Então, todo o aspecto aqui da violência, da guerra, da violência entre os homens é explicado aqui no cavalo vermelho. O terceiro cavalo, o cavalo preto, diz aqui, versículo 5, e o cavaleiro tem uma balança na mão. Versículo 6 diz: e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. 2 aspectos aqui importantes sobre esse cavalo preto. Mas o cavalo preto é aquele que tem a sua ação associada à economia. Também um aspecto absolutamente importante na história, em torno do qual tudo gira em torno da economia. Tanto que a história da humanidade se desenvolve a partir das trocas de produção, mais tarde da industrialização, mais tarde do poder econômico que começa a exercer um poder de autoridade daqueles que têm em relação àqueles que não têm, a dependência daqueles que não têm em relação àqueles que têm, e a crescente diferença ou a crescente desigualdade. Aqui o texto fala sobre as medidas de trigo e de cevada, pensando no aspecto básico, ou seja, em Ezequiel vai dizer que aquele que come o pão medido
é aquele que passa por necessidade, ou seja, o racionamento, a falta de pão, todos os aspectos aqui ligados à economia, diretamente associados à vida da sociedade. Quando se estuda a economia, não se estuda apenas o dinheiro, estuda-se a vida das pessoas. É interessante nós vermos técnicos, teóricos e pessoas dadas à vida financeira ou econômica, o quanto há uma associação direta com a vida das pessoas. Não é diferente nós olharmos para o governo e vermos que no Ministério da Economia estão as decisões principais em relação aos aspectos sociais, aos aspectos das necessidades das pessoas, porque tudo passa pela economia. E aqui, o cavalo preto é esse que tem o controle da economia e a restrição em relação àqueles que precisam. É interessante nós olharmos aqui, e alguns autores, eles apontam um aspecto interessante do texto, que é esse pão medido, ou seja, controlado, o trigo e a cevada, mas ninguém pode mexer no vinho e no azeite, que são os aspectos do luxo ou da nobreza. Então você tem aqui a nobreza, isso na interpretação de uns, né? A nobreza sendo protegida para que haja fartura, ninguém mexe, ninguém controla aqui o vinho e o azeite, mas o trigo e a cevada, que é o alimento do pobre, esse é medido por um denário, é medido de forma que seja controlado quanto as pessoas podem ter acesso à economia. Quem aqui é do meu tempo, né? Já lá do século passado, vai lembrar que nos anos 1990, né, presbítero Elson, ancião aqui da igreja, né, nós tivemos um racionamento aqui no Brasil. Na época da virada do plano, quando passou de cruzeiro para cruzado, depois para real e etc. Ali nos anos 90 a gente tinha racionamento. As pessoas estocavam alimento e não podiam comprar, porque não tinha alimento disponível. Mas não é porque não tinha o alimento, é porque a economia estava controlando esses aspectos. Aqui está explicado. É o cavalo preto. O último cavalo é o cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo, ele vai lembrar um outro aspecto amarelo que teve na história, né? A febre amarela. Mas eu já dei aqui, já entreguei antes, né, da gente ler o texto. Mas vamos lá. O seu cavaleiro sendo chamado Morte e Inferno. Versículo 8. E o estava seguindo. O seu cavaleiro era chamado de Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Precisamos entender isso aqui. Esse cavalo amarelo, ele tem o poder da morte e do inferno. A morte e o inferno andam juntos, né? E eles têm esse poder de matar. E aqui a morte, ela acontece tanto pela espada quanto pelas bestas feras, né? Aqui a gente pode imaginar, talvez, aqueles filmes lá do King Kong, né, de antigamente, ou os novos, né, onde grandes feras, grandes animais trazem o perigo para a humanidade. Mas, no século XIX, um cristão chamado Louis Pasteur, francês, foi aquele que deu voz ao que se conhece hoje como a microbiologia. Ou seja, ele começa a partir dos seus estudos, a entender que o grande perigo que poderia trazer morte para a humanidade eram de animais, mas não de animais bestas feras, mas micro-organismos, vírus,
E a gente sabe o que é isso. Há 100 anos atrás, a gripe espanhola levou a vida de 20 milhões de pessoas. Nós tivemos vários surtos no Brasil de febre amarela. Tivemos a peste bubônica. E agora, recentemente, atualmente, aqui no nosso tempo, no século 21, de uma forma quase que inacreditável, há 1 ano e meio, nós somos também ameaçados por uma besta fera, de um tamanho microscópico, de um vírus, que colocou de joelhos todas as autoridades da terra e trouxe morte. Hoje, a Covid soma mais de 4.500.000 mortes em todo o planeta. No dia de hoje, porque amanhã esse número vai ser quase 2.000 mortes a mais. A cada dia, ela ainda tem levado essas vidas. São mais de 216 milhões de casos de contaminação até hoje, desde o início da pandemia. E esse é o quarto cavalo, ou o quarto cavaleiro, aquele que tem a morte, tem a autoridade. Veja aqui um detalhe, né? Foi dada autoridade para esse cavaleiro a trazer a morte, né? Sobre a quarta parte da terra. É interessante isso aqui, porque o texto fala de uma autoridade limitada. Ou seja, se de um lado nós temos que aprender a conviver com as mortes, com as doenças, com as enfermidades, a autoridade dada para a morte é limitada. É até a quarta parte da terra. E ele mata pela fome, pela mortandade e por meio das feras ou dos animais da terra. Pois bem, queridos irmãos, esses são os cavalos e os seus cavaleiros. A pergunta agora que eu quero fazer para nós aqui, olhando para esse texto, para que essa meditação seja transformada em oração, para que nós nos coloquemos diante de Deus, clamando pelo seu Filho e nos dando a devida compreensão do nosso tempo e da nossa história, é a gente perguntar para esse texto como que isso afeta as nossas vidas. Como que a leitura desses 4 cavaleiros do Apocalipse afetam a minha vida pessoal ao olhar para a história. E eles afetam pelo menos em 4 aspectos. O primeiro é a gente compreender corretamente esses fatos. A gente teve uma grande revolução na história, na virada do século XIX para o século XX, quando um sociólogo alemão passou a instituir uma ideia na sociedade de que haveria uma eterna luta econômica que transformaria a vida das pessoas ao ponto delas jamais se conformarem, mas poderem até partirem para as últimas consequências para lutar contra a opressão. A gente tem fatos históricos ligados à economia, como eu disse agora, ligados à guerra, ligados a pandemias, ligados à fome, à necessidade das pessoas, que a gente precisa de ter uma compreensão correta sobre isso para a gente poder ter saúde espiritual e ter uma visão correta dos fatos. O que eu vou falar aqui pode parecer, em certo sentido, algo duro e pesado. Mas a compreensão correta dos fatos, à luz do que lemos aqui na visão de João, significa que mesmo havendo mortes por guerras, mesmo havendo pandemias incontroláveis, mesmo havendo fome sobre a terra, Deus ainda está no controle da história. Esses fatos só acontecem porque alguém tem poder e autoridade comprada com o seu sangue,
para abrir o livro e desatar-lhe os 7 selos que estavam selados por dentro e por fora, antes do qual, ou antes da qual, essa abertura, antes dela, não havia explicação nenhuma para a história. E muitos são os casos de militares na guerra que não veem sentido na guerra e terminam com a sua própria vida. Porque para eles, para esses que dão fim à própria vida por não suportarem a realidade da guerra, a vida é como um livro fechado, com 7 selos, selado por dentro e por fora. Mas há um cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos um a um. E quem desata cada um dos selos é o Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus. Nós não podemos negar esse fato. É uma realidade dura, pastor, compreender a história sob esse ponto de vista? Eu acho que é. Quando a gente prega que Deus é amor, quando a gente prega que há esperança em Cristo, a tendência inicial das pessoas é acharem que não pode haver morte, não pode haver dor e não pode haver sofrimento. Mas eu acredito que absurdo maior do que entendermos que Jesus tem o controle, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, é a gente viver debaixo da mão do acaso. É a gente viver sem uma resposta para qualquer que seja qualquer desses acontecimentos. A gente precisa explorar um pouco mais isso aqui. O cordeiro é quem abre os selos, isso eu já falei. Mas o primeiro dos 4 cavalos é o cavalo branco. É o cavalo que tem alguém sentado, que tem uma coroa, e que é branco, e que tem o arco, ele tem a espada, mas ele venceu e ainda vai vencer, ele vem vencendo para vencer, e é quem inicia a história. Quando o livro é aberto e o primeiro selo é desatado, o que se vê é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que estabelece o ritmo e traz os limites para que o mal ocorra. Isso, de alguma forma, é comprovado, queridos, com as profecias que vieram antes. Em Zacarias, no capítulo 6, quando o cavalo negro, o cavalo preto, vai pelas bandas do norte, o texto, no versículo 6, diz que o cavalo branco o segue. Que Jesus é esse quem controla, mesmo os limites da guerra ou da mortandade. Em Ezequiel, há um texto duríssimo para a gente ler. Ezequiel, capítulo 6 e 7, especialmente os versículos 11 e 12 do capítulo 6, que diz que pela morte, pela fome, pela guerra e pela peste, Deus cumpre o seu propósito. Queridos, nós precisamos saber e compreender que o mundo não é um trem desgovernado, que nós estamos ainda debaixo do controle do Senhor. Louvado seja o Senhor. Segundo lugar, nós vemos aqui no relato dos cavalos que o mal e a morte têm o seu poder de destruição limitados pelo poder de Deus. Eles não têm poder cabal sobre as nossas vidas ou sobre a história da humanidade. A gente vê isso quando tem a limitação lá do azeite e do vinho, que eles não podem tocar. A gente vê isso quando o cavalo amarelo tem autoridade para agir na 4ª parte da terra. A gente vê essa linguagem no Apocalipse quando
o texto fala que temos que passar por tribulação de 10 dias. Isso significa, queridos, que o nosso sofrimento tem limite, que Deus controla a ação do mal, que Deus está vendo, e que esse cavalo branco é aquele que já venceu, mas ainda vencerá. Nós não podemos desistir de uma vida que louva e adora o Senhor, porque temos visto situações difíceis na economia, na fome, nas guerras ou nas doenças. Deus está vendo. O cavalo branco já venceu, mas ele segue vencendo. Ele ainda vencerá. E nós temos a esperança de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, traz o seu povo em vitória, em êxito. E aí eu não estou falando no sentido de que a pandemia, por exemplo, ou a guerra não vai atingir os filhos de Deus. A gente não sabe o que pode virar as próximas eleições aqui no Brasil. A gente não sabe o que pode virar a briga entre os poderes lá em Brasília. Mais cedo ou mais tarde, pode acontecer uma tragédia. A gente vê juízes do Tribunal Supremo em franca disputa e combate com o Executivo. A gente vê o Legislativo dividido. E a gente vai entrar em um ano inteiro de polarização. A gente já viu aqui ruas e estabelecimentos serem quebrados. Em São Paulo, em outros estados. A gente não sabe o que pode virar. Mas a gente não pode desistir. O mal é limitado na sua destruição. Nós não podemos esquecer disso. Em terceiro lugar, queridos, nós precisamos viver uma vida de confiança no Cordeiro de Deus. Nós não fomos preparados pelo Senhor Jesus para algo diferente disso. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós não podemos desistir, porque se sabemos que é o cavalo branco quem está na frente, se nós sabemos que o mal é limitado pelo Senhor, nós precisamos descansar em Deus. Ainda que tenhamos que passar por doença, por morte, por luto, por aflição, por aperto na alma, quando a gente vê uma imagem terrível, como eu citei no início, nós precisamos confiar no Senhor. Não desanimar, porque todos podem desanimar, menos a Igreja de Cristo. Por quê, pastor? Porque nós lemos em Apocalipse, no capítulo 6, que à medida em que o Cordeiro abriu cada um dos selos, estava previsto que essas coisas acontecessem. Agora, a última aplicação, o último aspecto aqui, que eu acho que seja fundamental para todos nós, além de compreender corretamente os fatos, além de entender que o mal é limitado pelo poder de Deus, além de confiarmos e não desanimarmos em confiar em Cristo Jesus, porque Ele disse que teríamos aflições, né? A leitura de Apocalipse, capítulo 6, é como se lêssemos o sermão profético de Jesus em Marcos, em Mateus, em Lucas. Quando Jesus começa a falar dos ais e das dores dos últimos tempos, é a mesma coisa. É como se estivéssemos lendo o Evangelho. Mas um último aspecto, queridos, é que nós devemos seguir o Cordeiro no serviço em tempos de aflição na terra. Nós precisamos colocar a mão na massa e servir como o Cordeiro serviu. E se há uma oportunidade para servir ao Senhor,
é no meio da morte e da guerra. É no meio das lutas. É a gente transformar as igrejas em asilos, em acolhimento, para pessoas que perdem suas casas no incêndio, como aconteceu essa semana aqui na nossa cidade. É a gente, no meio da dor, no meio da fome, sermos esperança para as pessoas que estão passando fome. Em tempos de economia opressiva, nós sermos a mão de Cristo Jesus a dar um copo de água para quem tem sede, a dar o pão para quem tem fome. Se nós passarmos por situações de guerra ou de morte ou de doenças, nós podermos seguir os passos de Jesus no serviço e aproveitarmos a oportunidade para mostrar que nós não estamos confusos em relação ao que está acontecendo. Eu lembro de há 10 anos atrás, mais ou menos, quando uma grande enchente atingiu a cidade de Teresópolis, que nós fomos até lá com um caminhãozinho pequeno, levar alimentos, que a igreja presbiteriana lá de Teresópolis tinha se transformado toda ela num grande depósito de alimentos, de cobertores, de colchões. A igreja se transformou numa junta diaconal. Então nós precisamos também olhar para esses momentos e nos fazer como igreja, ou nos ver como igreja de Cristo, diante dessas aflições que a terra enfrenta. Não houve descanso nesses últimos 2 anos para a humanidade. Então a visão de João faz sentido. Tem cavalo vermelho, tem cavalo amarelo e tem cavalo preto percorrendo a terra nesses últimos 2000 anos. E tem a igreja de Cristo que sabe que foi Jesus quem abriu esses selos e que nós somos chamados para poder agir em meio a tanta tragédia, em meio a tantas dores, em meio a tantas aflições que as tragédias têm causado na vida das pessoas. Vocês notaram como no meio da pandemia muitos têm se aproximado de Cristo Jesus? Muitos têm aberto seu coração para a oração, para a busca, para o entendimento de que não faz sentido viver sem aquele que é o dono da vida, sem aquele que, em última instância, decide quem vai viver e quem vai morrer. É a oportunidade que temos, queridos, de servir ao mundo que está aflito, que passa por essas aflições. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa disposição de sermos igreja, de vivermos como igreja de Cristo, confiando no Senhor, sem desanimar, sabendo que é necessário que o Senhor mostre a sua vontade de diversas formas, inclusive formas que não gostaríamos, mas que tudo isso está limitado pelo poder e pela graça do Senhor. Não podemos esquecer que Jesus é aquele que disse para a tempestade: tá bom, chega, agora não vai mais. Os discípulos ficaram assustados e perguntaram uns aos outros, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos interpretar esses fatos de outra forma? Eu desafio você a me dizer como nós podemos, diante desse, que pode dizer para a tempestade: cala-te, calma, que pode dizer para o demônio: saia, que pode dizer para uma doença: cesse. Como nós podemos entender de outra forma, interpretar de outro jeito, que o Senhor está no controle de tudo? O Senhor nos dá a oportunidade, queridos, de compreendermos os fatos
de entendermos o seu poder, de confiarmos no Senhor e de servirmos ao próximo em situações de calamidade e de aflição na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor antes dessa última canção. Pai Celeste, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor conforta o nosso coração, nos lembrando quem é o Cordeiro, que o Cordeiro é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque todo poder e autoridade lhe foi dado no céu e na terra e debaixo da terra, em todo lugar, sobre qualquer força maligna, seja ela uma força natural, sobrenatural, ou humana, ou desumana. Senhor Jesus tem poder para dizer: cesse o mal que há em ti. Nós queremos, como igreja do Senhor, ser instrumentos do bem, e sermos, ó Deus, voz do Senhor, mão do Senhor, para sermos teu instrumento, para aplacar o mal sobre a terra. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê essa coragem. Que o Senhor nos dê esse ânimo. Que o Senhor nos dê a renovação, para que possamos servir ao Senhor com alegria, mas não desanimarmos em meio às situações que se apresentam diante dos nossos olhos. Prepara, ó Deus, o nosso coração para aquilo que temos que enfrentar. Ajuda-nos a confiar no Senhor e a ver o teu poder trazer paz em meio à guerra, trazer alimento em meio à fome, trazer consolo e alegria no meio do luto, trazer libertação aos cativos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o teu evangelho, de forma a sermos impactados e, por intermédio de nós, levarmos outros a serem impactados com a tua obra e com o teu poder. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.